Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho apresentar uma nova temática. Venho-vos falar da importância de separar as crias dos pais no timing certo. Quando me refiro ao timing certo, refiro-me à altura certa para que tanto as crias não sejam prejudicadas pelos pais, como não prejudiquem a postura seguinte. Para perceberem aquilo que estou aqui a tentar dizer, terão de ver o vídeo até ao fim, ok, pessoal? Continuem a assistir às entrevistas que vão continuar a ser realizadas aqui no canal a vários criadores de várias espécies. Penso que são sempre enriquecedoras em termos de conhecimento para todos nós criadores. Peço-vos ainda para subscreverem o canal, para colocarem o sininho ativado por forma a receberem uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo no canal com uma temática diferente, ok, pessoal? Agradeço ainda que divulgam a existência do canal para aqueles criadores que ainda não tenham conhecimento. Há muito pessoal que não frequenta com muitas redes sociais, que tem dificuldades na criação das suas aves e na manutenção. E penso que o canal é de veras importante para esse tipo de criadores, ok? Deixo-vos então com o vídeo. A importância de separar as crias dos pais no momento certo. Será importante separar as crias dos pais num timing certo? É relevante separar as crias juvenis dos pais quando estes estão a começar uma nova postura? Se sim, porquê? Sim, é muito importante ter o cuidado de separar as crias dos pais no timing certo, por diversos motivos, os quais irei tentar aflorar aqui um pouco. Uma das razões, e independentemente das espécies ou raças de aves, é evitar que as crias por instinto, ao quererem ir atrás das mães para pedir comida ou para procurarem o conforto das mesmas, subam para os novos ninhos e sujem os ovos da nova postura. Sendo, como nós sabemos, os ovos porosos, o que quer dizer que absorvem o ar à sua volta, bem como todas as impurezas constantes no mesmo, que absorvem qualquer tipo de substância com a qual entrem em contacto, como fezes e possíveis micro-organismos contagiosos que as mesmas possam transportar, poderá ser o suficiente para propagar qualquer tipo de infecção aos embriões no seu interior, provocando uma morte precoce dos mesmos. Outra situação é evitar que as crias, ao subirem para esses novos ninhos, pisem e partam os ovos entretanto colocados na seguinte postura. Não é raro vermos as mães no choco e as crias aninhadas no novo ninho ao lado das mesmas. É uma situação que acontece com muita frequência quando não se separam as crias juvenis dos pais, quando estes já estão a iniciar uma nova postura. Para os canários de forma e posição, como é o caso dos canários Gloucester, raça que eu crio, é muito importante a separação no timing certo, a qual ocorre mais ou menos por volta dos 16 a 20 dias de vida das crias. Para além de evitar as situações previamente referidas, evitar também que as mães debiquem e arranquem penas às crias para forrarem o novo ninho a construir para uma futura postura. Qual é o timing certo para separar as crias dos pais? Deveremos ter atenção ao momento em que as mães deixam de estar constantemente no choco em cima das crias e passam mais tempo no exterior do ninho, e também quando as crias abandonam o ninho e decidem explorar o meio ambiente que as rodeia. Nessa altura, deveremos proceder à separação das crias das mães usando para o efeito uma grade, deixando as mães e pais de um lado da gaiola de criação e as crias do outro lado. Deveremos manter no lado dos pais a alimentação igual à administrada anteriormente à separação das crias, pois os mesmos irão continuar a alimentar essas por entre as grades. No lado das crias, deveremos também manter uma alimentação igual, pois estas irão aprender a se alimentar sozinhas por imitação, ao verem os pais a fazerem uso dessa mesma alimentação, copiando os seus comportamentos. É extremamente importante nos Gloucesters, e conforme indicado no standard da raça, que os espécimes a levar as posições mantenham o tamanho padrão indicado, ou seja, que se mantenham mais ou menos nos 11,5 cm de comprimento, desde a ponta do bico à ponta da cauda. Ao evitarmos que
que as mães arranquem as penas da cauda das aves juvenis, evitamos que estas fiquem maiores quando nascerem as novas penas das caudas, as quais viram maiores que as anteriores. E porquê, perguntam vocês? As aves juvenis, no primeiro ano de vida, entram na muda da pena por volta do 3º a 4º mês de vida, a qual normalmente chamamos de muda de ninho. Nessa muda, dá-se a substituição de todas as penas das aves juvenis, excepto as penas das asas e as penas da cauda. As penas das asas e da cauda só irão ser substituídas na muda a ocorrer no ano seguinte, quando, após o término da mesma, as aves novas passam a ter a definição de aves adultas. Se antes da separação das aves juvenis dos pais ocorrer que as penas das asas e da cauda sejam arrancadas pelas mães, irá acontecer uma muda provocada, ou seja, essas penas terão de ser substituídas por novas penas que obrigatoriamente irão crescer. Essas penas irão ser maiores que as penas que irão substituir, pois serão penas da fase adulta da ave, as quais, e de forma natural, só iriam nascer em substituição das anteriores no ano seguinte, provocando dessa forma um tamanho acima do normal nas aves juvenis. Nas exposições, essas aves juvenis, por muito boas que sejam, por muito que se encontrem dentro do standard da raça, por norma, perdem sempre em tamanho para outras aves juvenis que tenham escapado à picagem e substituição das penas da cauda e das asas. Ainda nas posições, existe o cuidado de separar as aves juvenis das aves adultas, colocando-as em classes diferentes, pois as aves juvenis são por norma mais pequenas e normalmente ganham sempre na categoria de tamanho, exatamente por serem mais pequenas relativamente às aves adultas. Estas, as quais já passaram por uma muda total, sendo um pouco maiores a nível de penas, da cauda e das asas. Tomem esta ave como exemplo. A meu ver, esta ave tem todas as características para, e se não for abaixo, durante a muda da pena, ser uma ave excelente para entrar numa exposição de Gloucesters, seja no formato COM ou no formato IGBA. No entanto, vai ter sempre um déficit junto às restantes aves, que é o facto de lhe ter sido arrancada as penas da cauda, ainda pela mãe, quando se encontrava junta aos pais. Muito provavelmente esta ave vai ter sempre cerca de 1 a 2 centímetros a mais que as aves que não ocorreram essa situação, ou seja, todas as aves juvenis que tiveram a sorte dos pais não lhe arrancarem as penas da cauda vão ser sempre inferiores em termos de tamanho a esta ave. E pronto, pessoal, mais uma temática aflorada aqui no canal. Penso que é extremamente importante nós termos este especial cuidado de encontrarmos o timing certo para separar as crias dos pais. Tanto para preservar as crias, como para preservar as posturas seguintes. É extremamente importante evitarmos que os ovos da postura seguinte ao nascimento dessas crias que vamos separar não sejam contaminados, não sejam pisados, não sejam partidos. Muito importante para que a postura seguinte tenha o mesmo êxito que a postura anterior. Da mesma forma, é extremamente importante também evitar que os pais comecem a depenicar as aves à procura de material para fazerem um novo ninho, uma nova postura. Nas raças de porte, como é o caso da raça que eu crio, nomeadamente o Gloucester, é extremamente importante e fundamental preservar as penas primárias das crias, por forma a que as mesmas não ganhem tamanho, porque depois nas posições vão ser penalizadas relativamente a esse fator, ok? Espero que tenham gostado do direto com os 5 juízes de várias espécies. Eu penso que foi extremamente enriquecedor. Foi 1h30 de partilha de conhecimento. Eu senti, e penso que vocês também sentiram, uma grande abertura por parte dos juízes em aflorarem os temas que eu coloquei à disposição dos mesmos. Penso que não houve aqui tentativas de fugir a questões, não houve aqui tentativas de reservarem-se um bocadinho, muito pelo contrário. Penso que houve uma abertura total e houve uma vontade e uma vontade de transmitir conhecimento a todos nós. Talvez daqui para a frente eu de quando em vez até comece a efetuar um direto dentro destes termos. Não digo que o faça a criadores, mas talvez a juízes,
Se calhar vou começar a convidar um juiz de cada espécie para fazer 30 minutos, 1 hora de direto, onde o mesmo terá disponibilidade para responder a questões colocadas por vocês, criadores. Ok, pessoal? Gostaria de sentir algum feedback da vossa parte, se gostariam ou não que eu começasse a organizar diretos deste tipo. Boas criações. Um forte abraço.